Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós jovens nos reunimos alguns dias atrás para pensar a respeito do papel e do espaço do jovem na igreja. E para isso nós fizemos uma introdução de todos os movimentos que já realizamos dentro da paróquia com a presença da juventude, né? Então, falando um pouco da nossa história, desde a instalação da nossa paróquia em 2008, qual é a nossa realidade paroquial hoje, né? Percorrendo aí o tempo da instalação da nossa paróquia. E então hoje a gente vê como resultado disso a atuação dos jovens aqui da nossa paróquia em várias pastorais, né? Batismo, catequese, saúde, acolhida, ministros, dízimos. E aí nós também pensamos o que ainda não é, quais movimentos e quais pastorais ainda não temos a participação dos jovens. A partir dessa realidade da nossa paróquia, o que nós jovens pensamos que poderia ser feito para ser melhorado a atuação do jovem, para ter um crescimento, né? Não só o crescimento em quantidade, mas também em qualidade da nossa juventude que está aqui. O que nós tivemos na nossa reunião, que achamos necessário, é que nós jovens precisamos sair e evangelizar outros jovens no nosso testemunho de vida, né? A gente até citou São Francisco de Assis, dizendo, quando ele diz para que nós tomamos cuidado, né, cuidado com a nossa vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. Então, a gente ter cuidado de estar na igreja, ser jovem da igreja, mas além de tudo, ser testemunha daquilo que nós vivemos, né? E foram essas ideias que nós tivemos e debatemos no nosso encontro. Aí agora vou apresentar a quem está compondo a mesa para a gente dar início ao nosso debate e escutar as ideias de vocês. Então, como representante e coordenadora do nosso grupo do desafio, está aqui a Juliana Gomes. Como coordenador da Pastoral da Juventude, a gente tem o Fernando. Como representante do setor da Juventude Diocesana, nós temos o padre Daniel Vitor. O nosso padre Douglas, nosso pároco. O William Salvete também representando como representante da coordenação da Pastoral da Juventude, e a sua esposa também, Cristina, representando a Pastoral da Juventude. Então vamos começar pela palavra do representante diocesano, que tem sido a atuação do jovem na igreja e o que de fato a igreja espera dos jovens. Encontramos sempre o jovem, o trabalho que o setor juventude na diocese tenta então trazer e incentivar as paróquias para que os jovens sejam aquilo que tem como missão todo leigo, ele ser o protagonista, né, da missão na sociedade, dele poder então fazer comunhão com a igreja após a jornada mundial, com a presença, com as palavras do Papa Francisco. Vários trabalhos começou a ser iniciados, né? Como aqui trouxe a história da paróquia, movimentos, encontros, retiros, né? Suscitando comunidades. Mas esse é o intuito do setor de juventude, trazer os acólitos, trazer então o movimento jovem da NCC, trazer os crismandos, trazer a pastoral da juventude, trazer um grupo de namorados, para que seja esse sinal fora, não somente. Eu penso que nós, como jovens, temos ainda um pouco mais a fazer, um pouco mais a nos oferecer perante a igreja, muito mais, porque a igreja é simplesmente maneira de se tratar como parte física, mas o nosso trabalho, quem vai na igreja, os jovens que já estão na igreja, já estão bem atraídos já por Deus. O nosso trabalho tem que ser oferecido muito mais aos jovens hoje que estão perdidos lá fora, que não tem nada. A juventude de Frei Galvão já fez muito, continua fazendo e vai fazer, mas hoje não passa de um elefante amarrado com um barbante, não descobriu a força que tem. Então eu acredito que de hoje em diante, conversava muito com ele ainda, que nós podemos traçar um novo caminho para a nossa juventude.
fazer um acréscimo. Sua palavra foi bela e muito profunda e coerente, pertinente. Essa dinâmica, essa organização que você colocou, que temos tudo, temos apoio, temos hoje, graças a Deus, as pessoas com muitas virtudes, dons e talentos, mas o que falta acho que é uma questão não só em Vargem Grande, não só na paróquia, mas no geral, que nós escutávamos do agora Dom Leomar, que é arcebispo de Porto Alegre, um comprometimento. Eu penso que hoje uma das grandes dificuldades que como coordenador a gente pôde perceber é que não se deve se tratar uma juventude de um modo único e singular. A juventude tem focos em momentos diferentes. Ser jovem vai de um período que passa do momento que você deixa de ser criança até o início da fase adulta. E fica complicadíssimo você tratar um jovem de 10 ou 12 anos da mesma forma do que um jovem de 28, que já está pensando em casamento, em responsabilidades maiores. Olha, eu pensei passar um filme na minha vida, porque eu fiz parte de todo o começo desde a fundação da paróquia, e eu era bem jovem na época, então, hoje, por mais que eu esteja já chegando nos 30 ainda me considerando jovem, passei por todas as etapas. E o que eu acho assim o que a gente viveu muito, que talvez tenha ficado um pouco para trás, é o encantamento, a doçura, porque hoje a gente tem muitas propostas, muitas metas, que tem que fazer isso, fazer aquilo, e ao mesmo tempo está tudo muito distante, porque a gente acaba vivendo essa digitalização. Eu acho que assim, a partilha dos dois se complementam, né? Você disse a partir da juventude se alegrar por seguir aquilo que é da palavra, por seguir a verdade. Só que essa verdade, ela vem pelo encantamento, por algo que atrai, né? Então, a questão da acolhida, né? Dentro da juventude atual, porque é uma realidade no mundo. Hoje, jovens estão ficando jovens cada vez mais velhos. Existem jovens de 40 anos, dependentes de pai e mãe, porque fogem da responsabilidade, fogem do comprometimento, que é o Fernando colocou aqui, eu achei muito bacana. De você ser jovem comprometido, e isso compete muito a nós, lideranças, representantes de juventude, mostrar para o jovem que ele tem sim responsabilidade. Isso que a Cris falou, eu consegui mais ou menos conjugar na minha cabeça como dois eixos que têm que movimentar a juventude. O encantamento e a maturidade, né? Nós nos encantamos um dia, vivemos uma paixão, um namoro com Jesus, né, com a sua palavra e tudo. Só que esse encantamento vai se tornando maturidade, né? Pouco a pouco. Segurando a maturidade que adquiriu, mas continuar encantado. Né? E eu só vou continuar. Exato, todos. Então nós precisamos, mais do que nunca, proporcionar esse ambiente. E se eu não ver outros jovens, outros mais, de fora, se encantando, eu não me reencanto. E aí a maturidade é um bom presente, mas é um presente árido. Fica sem gosto, sem sabor, sem cor. E não pode ser assim. Ajuda. Bom, eu posso falar falando do encantamento. Eu sou fruto desse encantamento. Eu era jovem, mas vinha na igreja, mas não tinha outra coisa para fazer dentro da igreja a não ser vir à missa. Eu fui convidada para ir assistir a primeira peça da Paixão que teve aqui na paróquia. Eu primeiro falei, nossa, como que eu vou fazer para fazer parte daquilo? Eu fiquei encantada e queria muito saber como que eram as reuniões. Eu percebi que o nosso trabalho perante a juventude é um trabalho também a longo prazo. E a gente não deve desanimar se um jovem sair da igreja. Isso aqui mesmo, porque uma vez o padre Daniel disse numa pregação, lá na palavra que nós estamos, ele disse assim que muitas vezes a igreja, como assim a vida, é uma peneira. Nem todos ficam na peneira. E as pessoas preferem, por não ser aquele momento de encontro com Deus, saírem da igreja. E não é uma culpa sua. É que o momento não foi aquele. Então assim, olhando para aquela moça,
docilidade à graça de Deus, ao Espírito Santo, porque as nossas estratégias elas são todas necessárias e planejáveis, mas o autor verdadeiro na igreja é o próprio Cristo. Ele é o Senhor, é Ele quem vai chamar, atrair. O William disse uma coisa agora há pouco, né? Nós vamos, o mais difícil é você apresentar a proposta tal como ela é, e você corre o risco do jovem aceitar ou não. Então também não é trazer jovem a qualquer custo, não. Você não pode ser a custo da verdade, a custo da palavra. Tem coisas que nós não vamos sacrificar só para ter uma pessoa aqui conosco e fazer número. Nós temos uma proposta muito clara. Agora, nós temos a convicção de que é a verdadeira proposta para realizar a pessoa, para dar sentido à vida dela. Só que o pecado também cega alguns em determinadas fases da vida de uma tal forma que ela não enxerga a verdadeira felicidade. Ela está muito presa àquilo que lhe traz uma compensação imediata. É uma sociedade imediatista, é uma sociedade que tem dificuldade de abraçar projetos de longo prazo. A gente se frustra muito rápido, muito fácil, porque quer ver frutos imediatos. Realmente o desafio nosso é não se acomodar, mas também não tornarmos ativistas, né? Achar que o equilíbrio, ouvir a Deus, fazer e aguardar que a semente brote. Não se planta e nasce na hora da plantação. Tem um tempo de ceifar, né? Um tempo de colher. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns a vocês, a iniciativa, mais uma vez, parabéns para Douglas, né? Amigo, irmão, o sacerdócio. Aqui, então, como vice-coordenador do setor juventude, representando o Padre Marcelo, que é, então, o assessor direto. Eu estou na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Biúna. Gostaria até que depois fosse aí colocado para transmitir para os meus jovens, né, como essa iniciativa tão assim enriquecedora, e não somente para eles, mas para muitas pessoas, né? Essa debate de alto nível, podemos dizer assim. E fico muito feliz, além da iniciativa, de trazer uma palavra de esperança, né? Não só para a paróquia, mas para a diocese, para toda a igreja em sua ação evangelizadora. O jovem é uma realidade, né? Hoje na igreja. E um dia refletia, né? Na época, né? Quando eu sacerdote jovem, mas eu, enquanto grupo de jovens, havia muitas podas, né? Muitos cortes, às vezes não tinha tanta liberdade que se tem hoje. O apoio é muito importante, como vocês disseram, sempre foram apoiados, mas o apoio só vem quando a gente trabalha em comunhão, né? O que não é em comunhão, o que divide, o que separa, não é igreja, não é de Deus. Então, sempre na comunhão com a diocese, com o bispo, com o pároco, né? Comunhão com o grupo, mesmo na diversidade, né? Estar em comunhão, isso é enriquecedor. Não é em vista, como o Padre Douglas mesmo disse, né? A nossa ação evangelizadora, a paróquia é uma linha de produção, né? A gente, nada mais nada menos, somos servos, né? Servos da vinha do Senhor. E nunca deixar de lançar a semente, né? Nunca deixar de lançar as redes, nunca deixar de anunciar, porque esse Deus demonstra para nós que Ele nunca se cansou de nós. E a gente então deve ter perseverança. Fica aí então, comprometimento, confiança e perseverança no trabalho. Deus abençoe, ilumine os passos, que seja também muito frutuoso no trabalho da juventude da paróquia Frei Galvão. Colocar a bênção de Deus sobre a paróquia, Daniel, e o Senhor esteja